Nas palavras de, sei lá, Harriet Tubman, provavelmente, ou você morre como um herói ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Talvez a frase seja forte demais e não se encaixe aqui, mas esse é meu ponto. A questão é que as pessoas costumam dizer: ah, antigamente era muito melhor, agora tudo mudou. Às vezes você tem que assistir algo que você ama desmoronar lentamente diante dos seus olhos, e isso é doloroso. E infelizmente é mais ou menos assim que me sinto em relação a algo que amei por tanto tempo e que mal consigo suportar agora. Esta é minha faixa de crítica oficial para o The Amazing Race. Então, primeiro de tudo, eu sei o que você provavelmente está pensando. O que é essa camiseta e essa caneca que eu estou carregando? Ah, essas são camisetas e canecas do Geography Now que você pode comprar em geographynow.com. Vá ao site, pegue o que quiser. Os produtos estão lá. E é isso, apoie o canal, compre produtos do Geography Now em geographynow.com. Não é se vender quando é sua própria marca. Ah, preciso usar meu outro olho. Se você está curioso sobre o tapa-olho, dias atrás algo entrou no meu olho enquanto eu andava de bicicleta. Não sei o que era, só espero que não tenha sido um inseto, porque agora o inseto deve estar no meu cérebro tentando me convencer a agir como ele, tipo destruir plantações. Não sei, mal consigo abrir os olhos. Fui à farmácia e nem tinha mais tapa-olhos. Tive que pegar isso numa loja de fantasias e improvisar uma proteção embaixo. A vida é louca. Enfim, normalmente neste canal, vocês sabem, eu faço vídeos onde eu ensino geografia para vocês ou viajo e mostro o mundo. Desta vez quero fazer algo mais pessoal. Já compartilhei isso nas redes sociais, então alguns já sabem. Mas caso não saiba, um dos poucos programas que assisto e já vi todos os episódios é The Amazing Race. Esse programa me ajudou muito na pandemia. Lembro que o Hulu tinha todas as temporadas disponíveis nessa época. Minha mãe e eu sentávamos juntos para assistir todos os episódios. Era como enfrentávamos a pandemia. Sei que muitos falam que o Geography Now ajudou na pandemia e viram todos os episódios dos países. Agradeço por isso. Avisando que The Amazing Race me ajudou a superar a pandemia. Foi ótimo. Então, para quem não sabe o que é o The Amazing Race, o The Amazing Race é um programa em que vários competidores, em duplas, correm ao redor do mundo. E eles fazem desafios em cada país que visitam por um prêmio de $1 milhão. E, o único transporte garantido para eles são os voos de avião. Eles podem escolher isso, normalmente eles podem escolher seus voos de avião. Mas, após aterrissar, precisam resolver tudo e descobrir como se locomover. Eles precisam chegar ao próximo local usando táxi, trem ou outro meio seguindo as pistas recebidas. Ao chegarem ao local, precisam cumprir um desafio, geralmente com algum propósito. Refere-se à cultura ou aos valores do país, das pessoas ou da região. Eles não podem ter celulares nem dispositivo sistema de posicionamento global. Eles podem pedir informações na rua ou usar mapas de papel, comprando-os se quiserem. E geralmente esses desafios incluem algum tipo de elemento físico ou mental ou uma mistura dos dois. Às vezes são apenas desafios extremos, como bungee jump, salto de paraquedas ou nadar com tubarões. É um programa muito legal e emocionante, eu adoro. Então cada episódio geralmente é uma etapa da corrida, e cada equipe que chega por último em cada etapa normalmente é eliminada. À medida que os episódios avançam, restam menos equipes até a etapa final da corrida. E geralmente o último episódio é com as 3 equipes finais. Às vezes, eles têm etapas de não eliminação, onde a última equipe a chegar realmente sobrevive e avança para a próxima etapa, mas geralmente nos episódios de não eliminação. Há alguma penalidade para a última equipe avançar para a próxima etapa? Antes, eles pegavam todos os seus pertences e dinheiro nas temporadas passadas. Eles te davam uma quantia de dinheiro para usar em cada etapa. Eles pegavam todo o seu dinheiro e todos os seus pertences, e você só podia ficar com o seu passaporte. E aí, na próxima etapa, você tinha que se virar. E de alguma forma, pedir esmola nas ruas e conseguir dinheiro com a bondade de estranhos para pagar o táxi e chegar ao próximo local. Cara, foi intenso. Fomos a única equipe na história do The Amazing Race a receber a penalidade da etapa de não eliminação, onde eles tiveram todas as suas coisas tiradas deles e mesmo assim venceram o programa inteiro. Foi. O Chenna e Joyce são provavelmente minha dupla vencedora favorita. Tiveram uma história incrível e aquela temporada foi ótima. Joyce até precisou raspar o cabelo em um desafio na Índia.
Muitos dizem que esse momento impulsionou eles a vencerem o programa. Foi uma loucura. Depois suavizaram essa regra. E aí, em vez de pegar todas as suas coisas e dinheiro, eles só davam uma penalidade de 30 minutos. Ou você teria que fazer um obstáculo extra do próximo episódio, o que significava que você teria que cumprir um desafio a mais antes de todo mundo começar, o que acabava te atrasando. Eu preferia quando eles pegavam tudo e você precisava pedir na rua, mas o programa sempre muda e evolui. Tem várias outras peculiaridades e reviravoltas legais. Eles têm o passe rápido, que permite pular uma tarefa e avançar. Eles têm o retorno, onde você pode prejudicar outros competidores e fazer com que eles tenham que cumprir desafios extras em vez de apenas um. Assim, isso meio que atrasa eles. Eles têm o Yield, que faz outra equipe esperar 30 minutos antes do desafio, atrasando eles e permitindo que você passe na frente. Muita coisa está acontecendo. Um dos motivos de eu amar o programa, além de ser um cara de geografia, é que eles costumam ir a lugares únicos e pouco convencionais. Isso deixava o público americano confuso. Normalmente, expunha eles a novas culturas e povos que talvez eles nem tivessem ouvido falar antes. E eles começaram com tudo. Na primeira temporada, eles foram para 4 continentes: os Estados Unidos, África, Europa e Ásia. Na segunda temporada, eles foram para 5 continentes, incluindo o Brasil, na América do Sul. É como se eles já tivessem começado o programa a todo vapor. Esse é um dos motivos pelos quais a 12ª temporada, eu diria, provavelmente é a minha temporada favorita. E especificamente porque eles foram para Burkina Faso. Eu não me lembro de nenhuma vez, nenhum programa de televisão ter feito qualquer coisa em Burkina Faso. Isso apresentou ao mundo um país totalmente novo que muitos nunca tinham ouvido falar. Foi como uma temporada linda. Eles precisavam cumprir desafios apresentando uma dança tradicional e memorizando palavras no idioma Mossi. Eles tiveram que ordenhar camelos. Foi algo que realmente destacou esse lugar único que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E eles tinham participantes incríveis, pessoas muito marcantes como Ron e Christina, a dupla de pai e filha. Eu estava torcendo por eles. Eles ficaram em segundo lugar. Curiosidade, ela se casou com Azaria, outro participante da temporada. Eles tinham Kenton Vixen, a única equipe gótica do The Amazing Race que se saiu muito bem. Eles se destacaram nos desafios. Ambas as equipes retornaram em temporadas All-Star, e o programa é cheio de surpresas. Assim como na temporada 29, juntaram desconhecidos em equipes. Foi muito legal ver a dinâmica estranha entre pessoas desconhecidas, mas eles tinham que, cooperar para chegar ao prêmio. Até hoje, essa é a única temporada em que fizeram isso. Eu queria que eles fizessem isso de novo. Isso é um conceito legal. E é isso, normalmente o programa tem um elenco muito, vibrante, colorido, maravilhoso de participantes, e todos eles têm, histórias de fundo diferentes e dinâmicas de relacionamento. Agora, normalmente os participantes são pessoas comuns, americanos do dia a dia, que não têm nenhuma experiência real em viagens ou presença na mídia. Eles trabalham em empregos comuns, como caixa de supermercado ou advogado. Às vezes, eles recebem figuras públicas no programa e já fizeram uma temporada só com influenciadores de redes sociais. Eles podem ter ex-atletas profissionais, vencedores de concursos de beleza, essas coisas. Numa temporada, ex-participantes de Survivor, Big Brother e The Amazing Race competiram entre si. Foi como um reality show, com um confronto entre 3 grupos competindo. Sendo honesto, não gosto muito de episódios com figuras públicas, porque alguns desses caras, eles já ganharam seus programas. Lembro que colocaram a Rachel Riley, que já tinha vencido o Big Brother. Então por que eu iria querer assistir alguém que já ganhou $1 milhão lutando por mais $1 milhão? É assim, poxa, eu só quero alguém que seja uma pessoa comum. Alguém que não tem $1 milhão ganhar $1 milhão. Faz sentido, mas não sei. Exceto pelas pessoas que já mencionei, Eugenia, Joyce, Ron, Christina e os góticos. Além deles, meus times favoritos de alto nível e mais memoráveis que já competiram são estes. Anotei isso, vou conferir minha lista. 5ª temporada. As mães do boliche, Linda e Karen, formavam uma dupla alegre e animada. Elas tinham famílias e em casa só jogavam boliche. Apesar de parecerem azaradas, foram bem e ficaram em 4º lugar. Elas chegaram tão perto de entrar para as 3 finalistas, mas aí, uma prova de escalada nas Filipinas meio que atrapalhou elas. Mas, cara, elas eram uma equipe tão boa. Charla e Mirna, a Charla tinha acondroplasia. Acho que chama, nanismo. Ela foi a primeira e única pessoa pequena que já participou do programa. E elas eram muito espertas. Elas descobriram como pegar voos que chegavam ao destino mais rápido que os outros competidores. Elas jogaram do jeito delas, seguiram suas regras e se saíram muito bem. Foi ótimo ver a Charla enfrentando todos os desafios. Ela não ligava para a altura dos outros e simplesmente agia.
Os irmãos cowboys, Jet e Cord, eram os favoritos do público. Todo mundo adorava. Esses caras eram os cowboys mais autênticos que você podia imaginar. Eles usavam chapéus de cowboy. Eles se saíam muito bem nas provas. Acho que ficaram em segundo lugar na temporada. Todos lembram dos cowboys das gêmeas do Sri Lanka, Natalie e Nadia. Elas eram hilárias e viviam discutindo, mas se saíram muito bem na competição. É curioso, pois a Natalie foi ao Survivor e venceu, mas a maior surpresa foi a temporada 24. Elas retornaram para uma temporada All Stars e foram eliminadas na primeira rodada na China. Mas o próximo episódio foi no Sri Lanka, então teria sido muito legal ver as gêmeas do Sri Lanka no Sri Lanka. Acho que a produção colocou esse destino em The Amazing Race para ver as gêmeas, mas elas já tinham sido eliminadas. Então é como se você nunca tivesse visto isso, você nunca viu as gêmeas do Sri Lanka no Sri Lanka. Às vezes as coisas são assim. Meu time favorito mais competitivo provavelmente era Tim e Marie. Os ex-namorados. Eles deixaram bem claro, você sabe que eram ex-namorados. Eles eram assim, não, depois que esse programa acabar, se a gente ganhar, vamos dividir tudo meio a meio. Eu vou seguir meu caminho, ele vai seguir o dele. Mas é estranho porque, eles estão sempre discutindo e brigando, mas as discussões e brigas ajudavam eles. Isso, ajudava eles. Era assim que eles funcionavam. Essa era a dinâmica social deles. Você meio que pensava que eles tinham exatamente o mesmo tipo de mentalidade. Eles realmente se entendem, realmente compreendem um ao outro, parecem perfeitos um para o outro, mas aparentemente se odiavam. Eu não conheço o Cole e a mãe dele, Sherry, sabe? Uma dupla de mãe e filho. Sempre costumo torcer por duplas de pai e filho porque isso me toca mais. Vocês sabem, para alguns de vocês que já sabem, depois que meu pai faleceu, minha mãe meio que se tornou minha dependente e ela começou a morar comigo e eu meio que cuido de tudo isso. Sinto mais conexão com duplas de pai e filho. Eles foram a dupla de mãe e filho mais bem colocada e eram uma ótima equipe. Cole sempre apoiava a mãe, que chegou a trocar o óleo de um carro soviético antigo na Armênia enquanto ele torcia por ela. Gostei de ver isso, mas minha dupla favorita é Tony e Dallas. Qual era a dupla de mãe e filho da temporada 13 mesmo? Eu sinto que eles poderiam ter ido muito longe, eles poderiam ter vencido, mas o problema foi, Dallas perdeu os passaportes em um táxi na Rússia e eles ficaram retidos na Rússia até conseguirem novos passaportes. Por isso eles não estavam na final do programa, quando todos aparecem para torcer. Eles ficaram presos na Rússia. Se Dallas tivesse ficado com os passaportes, provavelmente teriam vencido e seriam a primeira dupla de mãe e filho a ganhar. A dinâmica deles era ótima, sempre se apoiando. Destaque também para Brooke e Claire, as damas da melancia na cara. Ela levou uma melancia na cara. Todo mundo lembra disso e elas acabaram ficando em segundo lugar. Viu? O conceito por trás do programa é simplesmente genial. E eu adoro isso e aprecio, por isso que dói tanto para mim. Dizer que o programa meio que ficou ruim agora, me desculpe, mas eu tenho que ser honesto. E eu entendo, muita coisa envolve a produção desse programa. Cada equipe precisa de um cinegrafista e um responsável pelo áudio o tempo todo. Sempre que reservam voos, precisam reservar para 4, não só 2 pessoas. E eu sei que, eles passam horas e horas tentando encontrar destinos, contatos locais e lugares para as provas. Isso exige muito tempo e esforço. Em cada temporada entendo e valorizo isso e considero incrível da produção. Vou dar um pouco de crédito, pois sei que na temporada 33 o programa foi impactado pela pandemia de Covid e precisou ser interrompido no meio. Isso acabou bagunçando o formato, pois nas temporadas seguintes tiveram que mudar as coisas. Todos os participantes precisaram usar voos fretados sem escolher seus próprios voos. Eles tiveram que permanecer só na Europa, pois era um dos poucos lugares abertos na época. Sei que desde então as temporadas têm tentado, aos poucos, retomar o formato original. Na temporada 34, eles ainda eram cautelosos em como faziam as coisas. Eles ficaram mais na Europa, mas adicionaram a Jordânia, o que foi legal. Eles nunca tinham feito isso antes. Eles adicionaram um novo destino envolvendo 3 continentes. Além disso, a temporada 34 teve uma dupla muito memorável, Emily e Molly, as gêmeas que foram separadas ao nascer e se reencontraram adultas. Eu estava torcendo por elas e elas realmente ficaram em segundo lugar. Você sabe, temporada 35, eles se abriram um pouco mais, fizeram a Europa e também incluíram a Índia e um pouco do Sudeste Asiático, então eles se abriram um pouco mais. Isso parecia promissor, e eles trouxeram de volta a opção de selecionar seu voo. E então veio a temporada 36, e na minha opinião essa pode ter sido apenas a segunda pior temporada de todos os tempos, depois da 8ª temporada.
A edição família tinha cerca de 10 equipes de 4 membros da família, incluindo crianças. E foi só nos Estados Unidos e um pouco na Costa Rica, Panamá. E essa geralmente é considerada a pior temporada de The Amazing Race. A maioria dos fãs acha que essa foi a pior, e eu concordo. Mas sobre a temporada 36 é o seguinte. Eu ouvi boatos por aí. A temporada 36, na verdade, foi gravada antes da temporada 35, eu acho. Isso explica porque ainda usavam voo fretado e os participantes não podiam escolher os voos. Além disso, parte do programa que esqueci de explicar é que na etapa seguinte você parte conforme o tempo de chegada no pit stop. Então, se você chega em primeiro e a segunda pessoa chega 15 minutos depois de você, no dia seguinte ela sai 15 minutos depois de você. Se você chega 30 minutos depois, sai 30 minutos depois. Normalmente, você sai conforme o tempo após a chegada do competidor anterior. Nesta temporada, eles não fizeram isso. Eles simplesmente fizeram todo mundo sair em intervalos de 15 minutos uns dos outros. E outra coisa sobre a temporada 36, tudo aconteceu na América Latina, exceto um episódio que foi em Barbados. Como metade dos participantes já falava espanhol, a maioria não teve dificuldade de comunicação. E não teve, desafios de equalização, sabe? Aqueles momentos em que todo mundo se encontra em um desafio porque precisam fazer todos esperarem. E isso meio que nivela o campo de jogo. Não, era praticamente garantido que quem estivesse na frente provavelmente ia ganhar o programa. Surpresa eram os caras que falavam espanhol. Muitos desafios daquela temporada eram incrivelmente fáceis. Lembro que um desafio era só mover alguns balões. Você não entende. Os desafios desse programa são complicados, como quebra-cabeças que você resolve sem saber nada. Lembro de uma temporada em que eles precisavam atender vários telefones tocando ao mesmo tempo, exigindo muita atenção. Você pegava várias letras sem saber o que formavam, só precisava adivinhar. Na primeira temporada tinha que andar com tigres. Você tinha que atravessar um vale de tigres para pegar a próxima pista. O programa frequentemente tirava as pessoas da zona de conforto, o que era a parte mais divertida. Eu gostava quando eles enfrentavam desafios difíceis ou desconfortáveis no programa. Nesta temporada 36, mover alguns balões foi estranho. O que foi aquilo? Não sei. Foi simplesmente uma das temporadas mais decepcionantes de todas. Eu nem acho que lembro de alguém daquela temporada. A temporada 37 foi mais promissora. Eles visitaram 3 continentes, incluindo Europa e Ásia, além dos Emirados, Hong Kong, Indonésia e Japão. Está voltando ao nível de antes, então eu pensei, beleza, ótimo, o programa voltou aos trilhos. Mas agora estamos na temporada 38 e é uma temporada em que todos os participantes são apenas do Big Brother e vai acontecer só na Europa. Sinto que The Amazing Race está se aproximando cada vez mais do formato original que todos amam e querem ver. Eles estragam tudo com uma temporada ruim. Cara, eu nem assisto Big Brother, então nem sei quem são esses participantes. Eu assisti 1 ou 2 temporadas de Big Brother, mas não é muito a minha praia porque o programa dura demais. Eles gravaram o programa por cerca de 3 meses e você precisa acompanhar em tempo real. Acho que foi por isso que fizeram assim. É porque o The Amazing Race passa depois do Big Brother na CBS. Então eles pensaram, talvez a gente faça todos os fãs de Big Brother migrarem para o The Amazing Race logo depois que o programa acabar. Eu entendo a estratégia, mas você acaba isolando pessoas como eu que não ligam ou assistem ao Big Brother. É assim, e aí eles ficam fazendo referência ao Big Brother o tempo todo no programa. Parece que todos os participantes já estão em reality show. Alguns deles eu acho que já ganharam o programa inteiro. É como se ex-participantes do Big Brother estivessem agora no Amazing Race, tudo acontecendo apenas na Europa. Você está restringindo os destinos das pessoas. O Amazing Race é amado porque mostra o mundo todo, ou o máximo possível. Mas, quando você limita tudo a apenas um continente, está diluindo a essência do programa e reduzindo tudo a nada mais do que participantes do Big Brother. Com tudo dito, reclamei bastante, mas não quero ser apenas um reclamão para vocês. Quero ser alguém que oferece soluções. Então, na minha opinião, como espectador de fora, quais são algumas maneiras que o The Amazing Race pode melhorar? Bem, número 1, antes de tudo, parem de depender de figuras públicas. Apenas tragam de volta para pessoas comuns, americanos médios, daqueles que ninguém nunca ouviu falar. Não me importo se o participante tem muitos seguidores ou é figura pública. Eu quero ver pessoas de verdade com vidas normais de verdade no programa. Número 2.
Eu percebi que a tecnologia meio que estragou o programa de certa forma, porque, tipo, nas primeiras temporadas não havia dispositivos de sistema de posicionamento global. Tipo, e se você fosse penalizado por pedir para as pessoas na rua usarem dispositivos de sistema de posicionamento global? E se você fosse penalizado por isso? Deixaria o programa um pouco mais difícil em termos de navegação. E eles disseram, tragam de volta mais penalidades. Muitas pessoas estão se safando de várias situações e não são penalizadas ao chegarem ao pit stop no final da etapa. Façam as pessoas serem penalizadas mais. Eu quero ver mais penalidades. Faz muito tempo que não vemos penalidades no programa, pois elas podem decidir o destino de uma equipe. Se a equipe chega, percebe um erro e precisa esperar, outra equipe acaba passando à frente. Eu senti a falta desses momentos no programa. Vocês não fazem mais. Tragam de volta as penalidades. The Amazing Race precisa retornar à África, já que desde a temporada 31 não houve episódios lá. Os melhores episódios de The Amazing Race são sempre na África. Voltem para lá, já faz tempo demais. Deixem o programa mais difícil. Por que esses desafios são tão fáceis? Tipo, todo mundo só escolhe o desafio físico porque acha que vai ser mais fácil. Frequentemente nem percebemos o outro desafio, já que poucos o escolhem. Na última temporada, uma equipe escolheu o desafio de montar a guitarra. Pelo menos vimos, mas o resto foi só desafio físico. Façam desafios mais equilibrados. Deem um pouco mais de vantagem para as equipes que estão atrás, sabe? Caso contrário, você só vai seguir os 3 primeiros times que estão na frente dos outros, e basicamente vai estar garantido que eles vão ganhar. Não tem graça. É mais divertido quando uma equipe do fundo do pelotão chega à frente. Além disso, o programa precisa ser mais competitivo, e ele tem ficado aos poucos um pouco mais competitivo. Tipo, fico feliz que vocês trouxeram de volta o retorno. Eu sei que vocês tiraram isso desde a pandemia, mas depois trouxeram de volta, e vimos ele sendo usado algumas vezes. A dupla mãe e filha, na temporada 37, usou isso contra os irmãos. O programa precisa de mais conflito. Não sei como fariam isso, talvez escolhendo pessoas mais competitivas? Normalmente são equipes com alguma tensão, como casais divorciados ou pessoas com problemas entre si. Ultimamente, as equipes têm sido amigáveis e evitam conflitos entre si. É tipo, vamos lá, é mais divertido quando tem pessoas realmente competindo umas com as outras. Sei lá. Se dependesse de mim, eu tiraria. Eu traria de volta aquela coisa de pegar todos os seus pertences e dinheiro e deixar você mendigando na rua. Eu incluiria isso no programa novamente, talvez por alguma razão legal. Não sei se você ainda pode fazer isso, mas se for legal, eu traria de volta ao programa. Porque esse era um elemento muito divertido que vocês tinham no programa nas temporadas anteriores. E nas temporadas anteriores, as pessoas tinham que, tipo, dormir nas ruas. Era tão intenso assim. Tipo, eles literalmente dormiam na rua, ao lado do desafio. Era assim de intenso o programa. Agora todos ficam em um hotel e recebem ajuda de custo nos períodos de folga. Vamos deixar esse pessoal sofrer mais. Resumindo, é preciso mais drama e desafios difíceis. Você precisa parar de mimar os participantes, eles sempre conseguem o que querem. Se precisam de direções, alguém só mostra o Google Maps no celular. Sério, para com isso. Tipo, deixa essas pessoas realmente descobrirem o mundo, os desafios. Leve eles para lugares onde eles não falam o idioma. Leve eles para lugares onde eles não entendem nada sobre os costumes ou a cultura. Eles não têm nenhuma vantagem porque nunca estiveram nesse lugar, nunca estudaram esse lugar. Deixe essas pessoas descobrirem o mundo. Não dê tudo o que eles precisam desde o início. Viajar é se colocar em novos lugares e aprender a lidar. É isso que quero ver em The Amazing Race. Eu não sei. Então essas são só as minhas 2 moedas em um balde de milhões de dólares. Não sei. Aceite ou ignore, tanto faz, são só minhas opiniões. Espero que quem assistiu The Amazing Race tenha gostado do vídeo. Se você nunca assistiu e isso não se aplica a você, me desculpe, mas eu só queria fazer esse vídeo pessoal. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempo. Então, de qualquer forma, valeu, espero que você fique bem. Fique tranquilo, fique ligado.